Qual foi o valor total que a sua empresa recebeu do CNCC? 198 milhões. Desses contratos, quanto por cento a sua empresa efetivamente auferiu de lucro? Algo ao redor de 6% a 8%. Qual o valor do total de repasses de comissionamento a partir desses pagamentos do CNCC? Foram na ordem de 10% a 15%. Com impostos, né? O lucro é líquido e a comissão é com impostos. Bloco 4. Sobre vínculos com o senhor Paulo Roberto Costa. O senhor conhecia Paulo Roberto Costa? Eu não o conhecia. Conheci o senhor Paulo Roberto Costa 2 anos após ter se desligado da Petrobras, onde ele abriu uma empresa de consultoria chamada Global. E o senhor teve relações comerciais com Paulo Roberto? Tive um único contrato com a empresa Global, que durou 4 meses. Eu estabeleci um contrato de representação com ele, para que ele apresentasse empresas do exterior, para que eu representasse, para que a gente tivesse negócios, ampliasse o leque de oferta de produtos importados no Brasil. Esse contrato era triangulado? Era parte? Não. Era direto a Sanco com a Global, a empresa Global do Paulo Roberto. O senhor tinha... Agora, só, Excelência, é importante frisar que esse contrato durou apenas 4 meses, foram pagos a título de despesa R$10 mil por mês durante 4 meses, e na inexistência de negócio, nós acabamos por encerrar as atividades com a Costa Global. O senhor tinha conhecimento que também havia repasses do senhor Alberto Youssef para o senhor Paulo Roberto Costa? Não. Além do senhor Alberto Youssef, o senhor utilizou o serviço de outras pessoas para conseguir contrato com empresas que prestavam serviço para a Petrobras? Eu tenho muitos representantes, mas no estilo para vender para outras construtoras, usei outros representantes. Quem foram? Excelência, assim, a venda direto à Petrobras, eu não tenho nenhum atravessador. Como as minhas importações, eu não permito, por um procedimento nosso, não há absolutamente nenhum intermediário entre os negócios Sanco ou Petrobras. Não há nenhum intermediário entre os negócios Sanco e o seu fornecedor lá fora. Não há nenhuma trade que intermedie dinheiro. Então, nesses negócios com a Petrobras, eu faço os negócios diretamente, porque são licitações eletrônicas. Então, não tem interação humana. Já nos casos de construtoras, eu tenho outros representantes que nunca tiveram a performance do Youssef, isso cabe ressaltar, e que também foram comissionados. O senhor já esclareceu a natureza do contrato com a Costa Global. É importante esclarecer para essa CPMI. O senhor Paulo Roberto Costa, em algum momento, atuou diretamente com a finalidade de intermediar contratos da Sanco com empreiteiras que prestavam... Ele ficou, nesses 4 meses, nós havíamos combinado que ele prospectaria empresas para que nós representássemos, apresentasse fabricantes de equipamentos, etc. E nesse momento, ele passou 4 meses e não teve negócio nenhum. Há algum outro repasse, pagamento para a Costa Global? Não. Bloco 5. Cadastro da Sanco como fornecedora da Petrobras. A Sanco tinha cadastro como fornecedora perante a Petrobras. Como se deu o processo de cadastramento? Nós temos o CRCC, a qualificação de cadastro na Petrobras, há 16 anos.
Algumas dúvidas foram apresentadas a respeito que, um dado momento, nossa empresa, nessa mudança, nessa modificação da matriz de fornecimento, quando deixou de comprar da indústria nacional e foi se abastecer no mundo, houve uma série de skills, de habilidades que ela realmente não tinha. Então, nós entramos numa situação financeira um tanto deficitária. Porém, o nosso Quando foi isso? Faz 6 anos, por aí, que foi quando a gente começou as importações. Isso teve que ter nós deixamos de ser financiados pelo fornecedor e passamos a financiar. O negócio é extremamente rentável, porém demanda um caixa muito alto, porque você paga na frente e recebe depois de 200 dias o produto e ainda tem que financiar o seu cliente. Excelência, então, a questão de fluxo, a necessidade de capital de giro se elevou rapidamente. Nós não conseguimos fazer frente a essa situação e entramos numa certa dificuldade financeira. Contudo, nós temos um sócio capitalista que deu as cartas de conforto no modelo Petrobras. O que são cartas de conforto? São cartas que avalizam a sua operação no modelo da Petrobras. No momento, Excelência, que questionaram que eu deveria ter tido alguma espécie de benefício para tirar o cadastro, porque as pessoas desconhecem totalmente o que é o cadastro. O cadastro não significa que você tem um cadastro, você fecha ou recebe dinheiro da Petrobras. O cadastro pode ser o bilhete da Olimpíada. Quem vai entrar na piscina e nadar ainda é você. Você tem que vencer a licitação. Outro fator importante é que o balanço do meu sócio já estava entregue há 2 anos. Eles questionaram 2012 ou 2013, quando já havia em 2012 ou 2013, a gente já tinha a carta no modelo da Petrobras, autenticada em cartório e anexada ao SAP da Petrobras. Chama-se Comfort Letter, que avalia todas as operações. Também uma coisa muito importante que eu quero esclarecer a essa casa, que essa carta, esta situação, não é nada significativa nos casos da minha empresa, porque eu não recebo em momento nenhum adiantamento da Petrobras. Eu financio a Petrobras. Então, eu entrego o meu produto e recebo depois. O meu balanço é uma mera formalidade para verificar se eu teria problemas para performar um contrato. Contudo, eu financio a Petrobras. Eu não sou comprador da Petrobras, eu sou vendedor. E no histórico de materiais, não há nunca contratos com a Petrobras que tenham adiantamentos a fornecedores. No meu histórico, nenhuma, em 18 anos, nunca, em momento algum, a Petrobras colocou 1 centavo na minha conta por antecipação. Qualquer fato deste, eu provo e estou aberto a questionar qualquer um. Questionar o meu cadastro seria o mesmo que eu só autorizar o Bradesco a me emprestar dinheiro se eu avaliasse o balanço dele. É uma análise um pouco sem sentido. Contudo, nós demos as cartas de conforto, Excelência. Senhor Márcio, só para esclarecer, a expectativa de investigação não é de aferir se o cadastro permitiu que a Petrobras financiasse com ativos dela a sua operação comercial. É identificar, e eu vou lhe fazer uma outra pergunta, como a Sanco obteve o cadastro. Sim, ok, desculpe. E se houve da parte da Petrobras solicitação de diligências, se a Sanco... Porque do jeito que o senhor fala, parece que foi muito tranquilo a obtenção do cadastro. Então, já que não lhe confere às empresas cadastradas nenhuma facilidade, salvo poder participar das concorrências.
E aí eu lhe faço a pergunta. Há alguma interferência ilícita da sua empresa, do senhor, no processo de obtenção do certificado de registro e classificação cadastral? O cadastro corporativo utilizado pela Petrobras para manter uma pré-qualificação de alguns fornecedores relacionados a itens de maior complexidade, poder ou valor da Sanco junto à Petrobras, houve algum ato ilícito? Nunca, em momento algum. Excelência, só fazer... Houve alguma intermediação do senhor Paulo Roberto, do senhor Youssef, ou de algum agente que tenha performance similar? Nunca. O que acontece, Excelência, só... De algum agente público? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Só para explicar como eu digo que o cadastro é fácil, pode parecer que eu disse que o cadastro é fácil e eu gostaria até... Achei, Excelência, a vossa observação muito importante. Não é que o cadastro é fácil, talvez eu tenha me colocado mal. Ele só passa se você tiver de acordo com todas as regras. O cadastro é feito pelo sistema Petronet, é um sistema randômico, você escaneia seus documentos, aperta o send... E vai vir uma análise. Você lê antes as exigências e, se você não tiver as exigências, você nem tenta, porque se você colocar, você vai ser reprovado. Você não tem acesso a quem está do outro lado. Inclusive, isso dito até em depoimento meu, pelo que eu sabia... Esses funcionários que confeccionam a análise do cadastro, salvo mão, se não foi temporariamente, são profissionais terceirizados da Price, alguma coisa assim. É o que saía no site. Agora eu fui procurar o site, não sai mais. Então, não tem nem como conhecê-lo. Ok? Desculpe se eu não fui bem na minha... Não dei o sentido correto. Mas, continuando na mesma linha... A mesma pergunta foi feita pela Justiça Federal ao senhor Alberto Youssef, e ele respondeu que não. No entanto, a Polícia Federal realizou uma perícia para verificar se a empresa Sanco Sider vendia produtos superfaturados para a Petrobras. Concluíram os peritos pela existência de fortes indícios quanto à não prestação ou prestação em volume que não justifica os pagamentos realizados pelo CNCC à empresa Sanco Sider no montante de R$ 38.750.000. Além disso, nas análises da área de engenharia, a conclusão foi de que, abre aspas, aqui estão presentes duas características do jogo de planilha. A presença de item com valor unitário manifestamente superior ao preço de referência ou à tendência do mercado, e a alteração para maior da quantidade desse item em relação à quantidade inicialmente prevista. Cabe destacar que o preço médio das vendas deste produto da CNCC para a Petrobras é aproximadamente 17 vezes superior ao valor cobrado pela Sanco para o CNCC, mesmo que comparado ao maior valor da venda da Sanco para o CNCC. A proporção, ainda assim, seria quase 10 vezes superior. Fecha aspas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Excelência, nós temos aqui algumas observações interessantes. Esse laudo foi executado em apenas 5 dias pelos peritos da Polícia Federal e pelos peritos da Polícia Federal, que são contadores, engenheiros, pessoas extremamente competentes, que deram o máximo de si em 5 dias. Eu, francamente, até eu, às vezes, tiro conclusões erradas estando lá há 18 anos. Então, é um trabalho de uma massa de dados técnica extremamente pesada para se auferir uma conclusão em 5 dias. Contudo, vamos lá. Dos 193 milhões, menos 30, podemos dizer que 160 milhões foram produtos. O laudo, na página 12, diz: com base nos dados contábeis, não foram encontrados sequer indícios de superfaturamento.
Na página 21, ele ressalta: não foram encontrados indícios de superfaturamento na venda de produtos, tendo em vista que os custos de aquisição representaram uma parcela significativa das vendas. Na página 21 desse mesmo laudo, ele diz: não encontrados indícios de superfaturamento na venda de produtos, sob análise dos custos de produtos vendidos no relacionamento comercial entre Sanco Sider e o CNCC. E ainda na página 46 desse laudo, ele diz: não foi encontrado registro de aquisição direta com a Sanco Sider ou serviços para atendimento específico à refinaria Abreu e Lima. Resposta da Petrobras aos peritos da Polícia Federal. Então, esse é o laudo que eu tive acesso. No que tange aos serviços, eu tenho um parecer que nós anexamos na nossa defesa de um especialista em engenharia, um professor, inclusive renomado, o engenheiro Calmon, e nós temos que definir duas coisas. Eles falam: se sobrepõem alguns dados técnicos dos produtos e dos serviços. Se sobrepõem. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que como eu vendi um tubo API, ele era acompanhado de certificado. E o certificado dava os dados técnicos, então esse serviço não existiu porque ele foi prestado pelo fornecedor. Outro fato que ele diz é que as cláusulas contratuais, então ele não consegue enxergar os serviços. Ele fala: eu sei que existem serviços, ele fala: existiram serviços, mas muito poucos que justificassem o valor. Horas. Primeiro, eu não esperava que ele fosse entender, por mais que a gente tentou explicar durante muito tempo, e que é extremamente densa essa situação. Mas, Excelência, eu vou fazer o possível para a gente tentar dizer a falha que houve. Ele leu o contrato e disse assim: a condição de entrega é CIF. CIF significa Custo, Insurance, Frete, ou seja, eu tenho que colocar o produto com custo, seguro e frete no site do cliente. E isso eu fiz. Então, ele diz: daqui para trás, tudo isso foi custo seu. E que o produto era pela norma API, então esses produtos são acompanhados de um certificado de qualidade. Então, tudo bem. Agora, vamos dizer assim, alguns problemas. A Camargo não fez, o CNCC não prestou um serviço. E a perícia diz que eu também não. E tem um serviço que foi executado que não foi coberto. E eu volto a frisar. Quem fez as 896 RIRs, pegando cada tag, abrindo cada caixa, inspecionando cada peça, vendo número dimensional, vendo itens de teste, conferindo item a item, que resumiram em 896 RIRs, que viraram de 200 mil itens. Então, eu queria saber, se eu não fiz, é uma coisa que ficou... como que eu poderia explicar, Excelência? Não há cobertura, então o cliente não fez, eu não fiz e a Petrobras não fez. E foi feito. E os meus funcionários deram... Eu tenho inúmeros depoimentos de engenheiro de renome, engenheiro com anos de óleo e gás, tanto do cliente como da minha empresa, atestando que os serviços foram feitos. Uma RIR, um relatório de inspeção e recebimento, para uma Petrobras, tem os maiores níveis de exigência mundial. Não há empresa de petróleo, eu tenho que confessar que a Petrobras é um padrão de excelência sem precedentes. E não há uma empresa de petróleo tão exigente quanto ela. Em termos de qualidade técnica, Excelência, eu acredito que sim. Então, eu acho que eu fiz o serviço. Para concluir,
Eu fiz. Senhor Márcio, de Ou não- quando mês e ano é o contrato com a Costa Global? Eu não saberia precisar, mas eu tenho até uma cópia. A cópia desse contrato está na defesa, e, se eu não me engano, eles já foi liberado. Tá. Tem. Tudo bem. Quando foi? 11? Não sei. Se já consta da defesa, podemos... Já consta dos autos aí. Tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor Márcio. Obrigado, excelência. Agradeço ao relator e vou aproveitar, só para tirar duas dúvidas, senhor depoente, Márcio Andrade Bonilho. Eu queria perguntar o seguinte: de 2% do seu faturamento foi venda direta de vocês para a Petrobras pela Sanco Sider. Quantos por cento foi do faturamento da Sanco Serviços para o consórcio? Acredito que essa empresa foi aberta especificamente para essa operação e para a continuidade dessas. Como os negócios depois paralisaram, eu acredito que a Sanco Serviços praticamente trabalhou única e exclusivamente para esse consórcio. 100%. 100%. Está muito bem. Os outros representantes, o senhor disse que o senhor tem vários representantes. Sim. Qual é o valor de comissionamento dos outros representantes, em média? 3 a 5. No caso específico das empresas que nós estamos lidando aqui, do senhor Alberto e Cef, foi quanto? Qual o nível de comissionamento? 15%, mais ou menos assim. Lhe pergunto também, no caso da Sanco Serviço, também teve pagamento de comissionamento? Sim, isso é importante também, muito inteligente, a vossa pergunta, excelência, que eu até tinha deixado escapar. Esse valor de comissão é comissão de serviço e de materiais, sendo que 70% são materiais. Então, 70% dessa comissão, uma proporção, não é bem direta assim, mas podemos dizer que é ao redor do serviço. Uma das primeiras observações que o senhor fez quando o senhor começou a falar é que o senhor não faz obras, o senhor não toca obras, o senhor não tocou obras. Sanco Serviço, então, nunca tocou uma obra física? Não. Não, só prestou serviços. Tá, inerentes à aplicação dos nossos produtos. O fim de engenharia específico está atrelado ao escopo do nosso serviço, tubulação e conexões e flanges em carbono, liga e inox. Tá, o senhor, desse material que o senhor recebeu no porto, abriu, viu a embalagem, que esses serviços que o senhor disse que fez, são para todos que forneciam para ao consórcio ou especificamente o material que a própria Sanco Sider fornecia e a Sanco Serviço verificava, era isso? Todos esses materiais que esse serviço prestado foi inerente a 100% do material aplicado ao CNCC, ao consórcio. Mas todo ele oriundo de venda da Sanco Sider. Da Sanco Sider. A Sanco Serviços Verificava não prestou a Sanco Sider. nenhum serviço para nenhum concorrente ou outro fornecedor. Excelência, não sei se eu estou entendendo adequadamente a pergunta. Eu estou entendendo adequadamente a resposta. Ótimo, desculpa.